Essa é uma pergunta que normalmente os alunos fazem no primeiro dia ao professor de Sociologia no ensino médio. Para que serve mais uma disciplina, afinal? Eu acho que é interessante que essa questão realmente aparece, assim, e tem aparecido muito agora com a questão da obrigatoriedade da disciplina, né? Uma cobrança que apresentaram para a gente constantemente, durante toda a campanha, foi, mas para que serve? Outras disciplinas não podem fazer a mesma coisa? Vamos dizer assim, é claro que a sociologia, desde que surgiu, acabou influenciando outras disciplinas, outras ciências, né? O jornalismo e assim por diante. Mas é claro que, na forma como ela aparece na escola, como ela pode aparecer na escola, ela tem algo a contribuir de um modo diverso. É esse caráter, eu acho, científico que ela dá, ou seja, não é simplesmente um senso comum, não é simplesmente opiniões, mas é alguma coisa que, mesmo que partindo de opiniões sobre o mundo, sobre a vida, sobre o comportamento das pessoas, sobre a economia, a política, mesmo partindo, mas ela pode produzir um certo processo de, digamos assim, de reorganização, de sistematização e trazer informações mais precisas. Mas não poderia dar múltiplas respostas para isso. Então, a primeira resposta que se poderia dar, e baseada num autor, Charles Wright Mills, que escreveu um livro, Imaginação Sociológica, na década de 50, diz ele que a sociologia serviria para desenvolver uma imaginação sociológica. Mas o que é isso, afinal? Imaginação sociológica seria a capacidade do indivíduo perceber aquilo que ocorre no cotidiano da vida dele e dos seus contemporâneos, né, e relacionar com questões mais amplas do que ocorre na sociedade. Então, vamos dar alguns exemplos. O desemprego pode ser uma questão pessoal, na expressão do próprio Wright Mills, né, mas pode ser uma questão estrutural da sociedade. Se você, numa sociedade de 100 mil habitantes, você tem 50 desempregados, é uma coisa. Se você tem 5 mil ou 10 mil desempregados, é uma outra coisa. Mas se você vê um problema, a guerra, seja em que momento for, em que situação for, a guerra atinge os indivíduos pessoalmente, mas ela é uma questão mais ampla, que envolve países e situações econômicas, políticas e tudo mais. Essa situação do individual com o geral é o que ele chama imaginação sociológica, é você fazer a ponte entre o que acontece no cotidiano com questões mais gerais que te envolvem. Se formos procurar em outros autores, por exemplo, uma resposta para que serve a sociologia, poderíamos citar Pierre Bourdieu. Entre outras alternativas, ele diz que a sociologia pelo menos serviria para que as pessoas reconhecessem que a causa do sofrimento que elas vivem não é uma questão pessoal, mas é uma questão muito mais geral, uma questão social que leva as pessoas a terem determinados sofrimentos. Ou então, pegar um outro autor também contemporâneo, mas ainda é vivo, Zygmunt Bauman, afirma que não há propriamente uma sociologia
engajada ou uma sociologia desengajada. Ele diz, a sociologia teria por função mostrar as possibilidades dos indivíduos viverem em liberdade.